vou começar agora gravando para depois poder disponibilizar essa gravação para o nosso grupo, inclusive. Admitindo a galera. Vamos lá. De cara, então, começando pela competência 1, eu vou disponibilizar aqui os prints que eu tirei do material, que ainda bem que agora a gente já pode apresentar o material, né, do próprio corretor. E, contrário ao que muita gente disse ano passado, nós tivemos mudança, sim, no Enem no ano passado. A mudança mais positiva foi na competência 1, e a mudança mais negativa e mais drástica e confusa foi na competência 2, que refletiu na competência 3. E daí, por isso que aconteceu um aumento no número de nota 0. Então, no ano passado, nós tivemos o menor número de inscritos, o menor número de redações realizadas, e nós tivemos um aumento no número de 0. Então, se você olhar, então, houve um aumento ainda mais significativo se a gente olhar em porcentagem. Por que aumentou o número de 0? Aumentou devido a uma pequena mudança na competência 2, que refletiu na 2 e na 3, certo? Mas vamos lá. A competência 1 teve uma mudança positiva. Eles separaram a estrutura sintática dos desvios. No ano de 2018, só era permitido 2 desvios de maneira geral, podendo inclusive ser agrupados. Agora, no ano de 2019, ele separou um desvio de estrutura sintática e mais 2 desvios. Esses 2 desvios podem ser agrupados. Eu vou mostrar como é que acontece. Isso aqui é o que consta lá no material do corretor sobre o tipo, do que você tem que estar atento na hora que você for fazer a correção. Agora, falando de correção. Falando de correção, eu primeiro corro o olho no texto inteiro, na estrutura, e já vou pontuando. É o meu jeito de corrigir. Então, eu já olho a estrutura e já vejo o posicionamento de tese, que aí vai entrar no projeto ou plano estratégico do aluno. E quando eu vou pontuando isso, aí eu já vou pontuando também a competência 1, certo? Que é tudo que está aí para vocês. Isso aqui é o que eu passo para os alunos e peço para eles estudarem, que é como se eu tivesse resumido a competência 1 aqui antes. Aqui é o que está no material do corretor. E aqui eu especifico, também está no material do corretor, mas eu coloquei mais detalhes ainda do que seria cada um dos desvios, certo? E como que isso conta? Agora, para um corretor, a principal pergunta é: como é que eu conto esses desvios? Por quê? Você, como professor, você sabe reconhecer desvios de ordem maiúscula, minúscula, translineação, acentuação, ortografia, tudo isso você sabe. Não precisa de ninguém te explicar. Tu sabe crase, né? Isso daí não tem problema aqui no nosso momento. Agora, no nosso momento como é que eu conto isso? E eu passei aqui para vocês um pouco do que é passado lá no curso do corretor. Como é que é contar agrupando? Então, por exemplo, esse aqui é um texto de um aluno no ano de 2016, certo? E era sobre a inclusão de surdos na escola. E ele fez essa redaçãozinha. Ele estava começando ele estava no primeiro ano e ele foi meu aluno no segundo ano. Aí ele me entregou essa redação para eu ver do ano anterior dele. Então, vamos lá. Como é que eu percebi, como é que eu vou contar primeiro? Então, sempre que ele cometer o mesmo desvio ou um erro da mesma palavra, da mesma forma, não conta separado, conta junto. Então, se ele errou 5 vezes crase na redação, eu vou contar um erro de crase. Fica evidente que ele não sabe utilizar crase, certo? Isso pesa. Então, por isso que eu falo assim para eles: por 1 ou 2 semanas vamos estudar pesado crase, certo? Agora, vamos lá. Ele não acentuou aqui, ó, funcionário, percebe? Não tem acento em funcionário aqui. Mas também não consta acento em funcionário aqui. Eu vou contar uma única vez, percebe? Eu não vou penalizar ele com 2 erros, eu vou penalizar ele com 1 erro, porque fica evidente que ele não sabe escrever a palavra funcionário. Agora, se ele estivesse escrito uma vez com acento e uma vez sem acento, outra vez ele tivesse escrevido funcionário com 2 R's, então eu teria uma variação de erro,
certo? Na mesma palavra e conta mais de uma vez, ok? Então, assim, ó, aqui nós tivemos erro, desvio uso de crase, né? Aqui eu tenho um desvio de concordância, que eu vou contar. Aqui eu tenho, só que são concordâncias de palavras diferentes, por isso que eu contei 2 e contei 3. Aqui eu tenho um desvio de acentuação, e aí eu contei os dois juntos, percebe? Agora vamos lá. Estudando o material do corretor, aí eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Eu comecei a pensar como é que conta isso. E aí o que eu percebi? Eu percebi que é muito fechado, a única que é evidente é esse aqui. O único que deixa claro é esse aqui, que vale 200 pontos. Ele deixa evidente que só vai aceitar um de sintaxe e outros 2 desvios de qualquer ordem. Então, isso está fechado. O que não está fechado? Não fica evidente esse aqui, ó. O material do corretor não fala quantos desvios para 160 pontos e nem quantos desvios para 120. Aí, o que eu fiz para poder até ajudar os colegas corretores? Eu fui lá e contei mais ou menos quantos que tinham em cada redação lá do material do corretor. E eu percebi que de 3 a 6 desvios, fora os de sintaxe, tá? Ele vai ficar em 160 pontos. Eu percebi ele aceitar 3 desvios de sintaxe, ou mais até. E agora sim, mais do que 7 desvios, ele considera muitos desvios e fica na casinha dos 120 pontos. Então, isso daí não há uma... Eu não tenho um estudo, mas se você pegar o material do corretor e começar a contar a quantidade de desvios, você vai perceber mais ou menos isso, certo? E aí eu trouxe para vocês aqui o printzinho lá da apostila do corretor. Por exemplo, minha experiência como professora e que acompanho, eu tanto corrijo, mas na verdade eu mais treino e ajudo a galera das escolas, certo? Vamos lá. O corretor pega o texto de um menino do primeiro ano de ensino médio que escreveu casa com Z, certo? É um erro absurdo, ele não acentuou nada e o corretor dá 0 na competência 1. Tá errado. Porque 0 é quando não existe nenhuma lógica na construção dessas palavras e não faz nenhum sentido. Olha aí a dica do material do corretor, ó. Agora, arrumar, vai, internet, dentro, problema. Percebe que esse aluno foi jogando as palavras e que não faz muito sentido no que está aí. E isso sim é 0. Principalmente porque não tem estrutura sintática, tá bom? Agora, isso aqui são 40 pontos. Às vezes a gente, principalmente quem trabalha em escola privada, pesa muito a mão e achando que vai punir o aluno daquela forma. Não adianta pesar a mão. Eu vou dar 40, tá cheio de erro. Para que isso? Não é punição. Então a gente precisa ter uma lógica. Se tá cheio de erro, ok, explique para ele o que ele tem que estudar. Porém, você consegue ler e já apresenta uma estrutura sintática, então ele precisa ser pontuado. Ó, nesse caso aqui, tem todos os desvios que aconteceram, e aí você percebe que há uma leitura, há uma estrutura, porém tem muitos desvios. E aí você vai percebendo aqui, ó, a estrutura é deficiente, só que ela não é só deficiente. Eu tenho aqui, ó, a somatória. Além de deficiência, na sintaxe, tem muitos outros desvios, certo? Para fazer 80 pontos, ocorreu uma mudança aqui, ó. Não pode ser deficiente com desvios. Agora eu tenho o ou. Ele não aceita mais a somatória, tá? Ou é muito deficiente a estrutura, ou tem muitos desvios. Se for os dois juntos, fica na casinha dos 40 pontos da competência 1, certo? E é o que aconteceu nesse texto aqui. Eu vou passar, depois a gente lê com calma em outro momento. Agora sim, vamos olhar a realidade das escolas particulares, certo? Na escola particular, o aluno do ensino médio, ele tem uma base, ok? E ele vai chegar, geralmente, na competência 1, tirando 120 pontos. Com base em que eu falo isso? Com base porque ele tem uma base de ensino fundamental, né? Que é a base desse aluno. Agora, se você trabalha numa boa escola pública que tem base de 6º a 9º, ele também vai chegar no mesmo ritmo. Não vai ter casa com Z, não vai ter nós, vai, ok? A estrutura é básica. Qual que é a estrutura básica? É o que ele vai chamar aqui, ó, de estrutura regular e alguns desvios. Mas aí você percebeu o esqueminha do Enem?
Então, vamos lá. No 120, ele coloca estrutura regular e alguns desvios. Então, ele está somando ainda. E aí, você vai perceber o que vai acontecer no 120. Ele vai se, no 160, quer dizer, ele vai se tornar um pouco mais rígido e ele não vai aceitar mais a união desses dois. É assim que o Enem trabalha. Então, quando ele está aceitando dois tipos de erro, ele tem menos ponto. Quando ele começa a excluir os erros, ele vai se tornando mais rígido e vai dando mais pontos para esse aluno, ok? Olha aqui, ó. Outra de 120, que é o que mais acontece conosco. A maioria dos alunos de segundo ano, de terceiro ano, quando começam, tá assim. E eu não começo explicando a competência 1, porque isso a gente corrige na caneta. Não precisa ir para o quadro quando você dá aula só de redação. Aí você trabalha em conjunto com o professor de gramática, né? De linguagem e tudo mais. Agora, olha a competência 6, agora de 160, ao nível 4. Agora ele mudou, não é mais estrutura regular, agora a estrutura tem que ser boa. E ele não vai começar, ele não vai mais aceitar desvios graves antes de questões de concordância, de questões de regência, tem que ter sido resolvido lá na competência, lá, quer dizer, lá no nível 3. Isso ficou resolvido no nível 3. Para o nível 4, regência e concordância desse aluno, é no máximo 2 desvios. Ele não vai estar aceitando um monte de desvio de regência e concordância, certo? Agora, veja, agora assim, uma coisa que eu sempre presto atenção é na quantidade de erro que o próprio Enem marca. Olha essa redação, o tanto de seta, quer dizer, o tanto de X, de quadradinho que eu tenho. Quando eu mudar aqui, ó, olha a quantidade. Então, às vezes, a gente vem na caneta, marca o texto do aluno, 3 erros e já fala assim, ele não merece tirar 200 pontos. Por quê? Vamos ver, ele ficaria no 160, né? Vamos ver o que acontece na competência 1 quando tira 200. Aqui está muito perfeito. Nenhuma marcação. Então, sabe minha crítica quanto ao Enem? Olha aí. De novo, um texto bem perfeito. Teve só um erro aqui na linha 13, tá bom? Tá vendo aqui de... Eu vou levar na canetinha aqui, ó. Foi esse único que ele viu. Só esse. Então, é 200 pontos mesmo. Apesar que o Enem aceita até 3 desvios, sendo um de sintaxe e 2 outros, tá bom? Então, aqui não é, eu vejo assim, textos mais marcados e o corretor dá 120, não é. Não é 120, é 160 nesse caso aqui, porque a estrutura sintática tá boa. É isso aqui, ó, que tá fazendo toda a diferença para esse aluno. Porque os poucos desvios já existiam antes. Agora, a grande diferença é a estrutura sintática. Porque aqui no 120, tá vendo? Ó, voltei. No 120, a estrutura sintática era regular, né? Então, quando você vai corrigir o texto... Aí, o que mudou realmente da 120 para 160? É que o corretor não aceita mais muitos desvios na estrutura sintática. Agora tem que estar uma estrutura considerada boa, que é cerca de 2, estourando 3 desvios de concordância, de regência, de ordem de frase, de estruturas paralelas. Então, isso daí tem que estar acabando, tem que estar limpando agora. Minha crítica ao Enem é que existe uma lacuna muito grande entre a 120, entre a 160 e a 200. A 200 é a perfeição e a 160 aceita vários desvios, se você dá uma olhada aí. Então, existe um abismo entre a 160 e a 200. Por isso que a gente tem tanta redação 980, 980, 960 e não tem redação 200 pontos. Porque o nível do 200 é um nível muito perfeito. Olha aqui. É muito perfeito. Eu esse ano, tirei 960 na redação do Enem. Perdi 40 pontos na competência 1. Então, assim, é o seu lado humano, né? Você escreve ali com toda aquela pressão e passa. Passou umas 2 questões de concordância minha, que aí o corretor pontuou em 960. Teve outro ano que eu tirei 980. O corretor achou perfeito, o outro já não achou. Então, é sempre na competência 1 que a gente tem que pegar no pé com esses alunos, certo? Eu vou abrir aqui o chat para ver o que tá rolando aqui. Aê, estamos gravando. Isso, Eliane. Olha, a Eliane colocou, é muito bom trabalhar reescrita. Eu coloco da seguinte forma, não tem, as provas de redação, elas não têm recuperação única. Por exemplo,
O aluno na escola que eu trabalho, ele faz cerca de 8 redações em um bimestre, porque a gente tem equipe de corretores, né? Quem não tem equipe de corretores é desumano isso, não tem como. Mas aí você vai fazer 4 redações, 3 redações por bimestre. Digamos, eu não faço uma redação, uma que recupera a nota das outras. Nunca fiz isso. O que que eu faço? O aluno, cada vez que ele faz uma redação, ele tem a chance, ele tem uma semana para refazer essa redação e me entregar. Então, cada redação feita tem a chance de ser refeita. Então, assim, você vai trabalhando com eles e o processo de reescrita é fundamental, muito importante. Ele só aprende com reescrita. E outra coisa que eu coloco é a semana da crase. Então, eu envio vários vídeos de crase, a professora de língua portuguesa, gramática, trabalha crase em sala, a gente faz muito exercício de crase, e aí eu vejo uma melhora, elogio quando melhora. Semana só da regência, só da concordância, para poder estar ajudando esses alunos. Mas aí eu já estou com um nível de aluno que ele está precisando só desses 40 pontos aqui, ó. Ele está tão perfeito que ele está precisando só de 40 aqui, o resto está muito top. Na vidinha dele está tudo resolvido. Mas aqui dá para você ver, eu vou dizer até uma certa crueldade do Enem de exigir um texto tão perfeito assim. Um texto de 200 pontos na competência, um texto sem marcação nenhuma, né? Agora, olha só. De olho na hora, gente, que eu tô, tá bom? Competência 2 é a competência que eu mais demoro trabalhando com os meus alunos. Eu demoro um mês nela. Por quê? Porque eu vou dividir ela em 3 partes. Eu vou trabalhar 1 ou 2 aulas só nisso aqui, para não fugir do tema, certo? E já explicando o que mudou no Enem do ano passado, do ano de 2018 para 2019, foi exatamente isso aí. Foi em relação ao tema, que quando eu vi a mudança, eu corri nos alunos, avisei e falei, olha, vai aumentar o número de 0, e é desumano isso, porque naquela época a gente não podia soltar na internet essas mudanças que ocorreram do jeito que estava. Vamos lá, o que mudou? O que mudou era tudo que era considerado tangencial passou a poder ser considerado 0. Então, aqueles alunos medianos fracos que tangenciavam, agora eles iriam zerar, certo? Sabe por quê? Porque tinha que ter, olha aqui, ó, o tema de forma parcial só começou a ser considerado, ele explica isso na apostila, o tema só vai ser considerado parcial se ele tiver a escrita dele dentro do texto e a não exploração dele, tá vendo? Vou explicar. Tava assim, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil, ok? Então, se não constasse a palavra democratização, a palavra acesso e a palavra cinema no texto, era para ser considerado fuga do tema. O que virou tangenciamento? Virou a exploração dessas palavras que viraram tangenciamento. Então, se ele colocasse a palavra e não explorasse o significado dela por meio de sinônimos, então era tangenciamento. E ele vai explicar isso no material do corretor 3. Depois eu mando lá no grupo para vocês, que é quando ele dá uma explicada, embora um pouco confusa a explicação, que ele falou assim, ele tirou isso da competência 2, jogou na 3, certo? Foi uma alteração que eles fizeram no ano passado e pediu para ser pontuado na 3. Porém, ele ainda está interligado a 2 por causa desse nível aí. E eu explico muito e eu exijo que o aluno coloque as palavras do tema no primeiro parágrafo e no último parágrafo. Eu peço para escrever o tema quase que completo. Pode ser na ordem correta ou não ser na ordem correta, mas tem que estar as palavras. E aí as palavras principais, como no ano passado, cinema e democratização e acesso, podem estar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, uma vez, pelo menos, de forma concreta, daquele jeito, e outras vezes retomadas por sinônimos, certo? Essa que seria a grande diferença. Aqui, ó, ele vai pedir para o texto ter 3 partes, e a outra mudança, que é uma pequena questão, é que ele antes considerava partes embrionárias, tá? Ele considerava até aqui partes embrionárias, em 2018.
2019 não considera mais parte embrionária em 120 pontos. Foi uma outra mudança que aconteceu. Mas a gente tem que olhar de agora em diante. Então, o que eu tenho que explicar para o meu aluno? Nada de parte embrionária está proibido, certo? E eu tenho que pedir um texto em 3 partes, 4 parágrafos. Muito fechado isso, tá, gente? Muito fechado, porque desde 2013 o Enem não dá nota alta para textos que não sejam exclusivamente em 4 parágrafos, ok? Isso aqui é repertório que depois a gente gasta aí umas 2 aulas só explicando e tudo mais. Para ajudar a galera, eu sempre passo essa estrutura aqui. Tem professor que pode achar que isso aqui eu estou amarrando o meu aluno, eu estou engessando o meu aluno, mas a minha experiência contra essa estrutura tão específica é a seguinte: o aluno ele chega querendo um direcionamento. Se eu falar assim, faz do jeito que dá, vai ser desastroso. O que o corretor está olhando? O corretor tem um espelho, certo? O corretor ele corrige com base em textos nota 1000. Então, e ele vai tirando nota do aluno na medida que ele não tem. Então, o que eu faço com esse esqueminha aqui? Com esse esquema, eu acabo ajudando ele. Ele chega talvez meio perdido, não sabendo quantas linhas que tem, e eu não encontrei textos nota 1000 de 3 linhas na introdução, então eu estou seguindo os textos que tiram 1000, certo? Então, eles têm no mínimo 5 e no máximo 7, tem textos de até 8 linhas. Eu estou ajudando ele para não ter períodos longos quando eu faço isso aqui. E aí eu estou designando quantos parágrafos de desenvolvimento. Tá certo que eu vi parágrafos de desenvolvimento mínimo 7 linhas. Mínimo. Tá? Não tem parágrafo de desenvolvimento com 5 linhas, não. Para tirar 1000. Por que eu coloquei 5? Eu coloquei 5 pensando no aluno que está começando agora, que escreve um texto de 20 linhas apenas, ok? 15, 20 linhas. Agora, eu encontro aqui até 9 linhas, dependendo do parágrafo de desenvolvimento, e a conclusão, de novo, 2 ou 3 períodos, que variam entre 5 até 9, eu vi conclusões tirando 1000, o texto, de 9, 10 linhas até. Então, a galera está caprichando muito na conclusão, porque a conclusão sozinha dá 200 pontos. E aí, para confirmar o que eu estou falando para vocês, eu sempre mostro para os alunos os textos nota 1000, que a gente dá para estudar muito em cima disso. Isso aqui é o texto da Carolina Mendes, que tirou 1000 em 2018. E aí, o que eu encontro? Exatamente o que eu acabei de mostrar. 4 parágrafos, cada parágrafo com cerca de 3 períodos, 4 períodos, né? Tá vendo? Então, ele aprende a dividir período meio que fora da aula de sintaxe, porque não sou eu que estou dando aula de estrutura sintática, eu converso com a professora e a gente vai junto, ok? Então, tá aqui 3 períodos bem divididos, e depois na aula de microestrutura, aí sim eu entro explicando cada parágrafo separado e dando dicas de como formar cada período dentro do parágrafo. Isso aqui seria uma aula só de macroestrutura, não de micro, tá? Isso aqui é um aluno meu do Colégio Adventista do Porto, ele é aluno meu e também aluno da professora Cristiane, que é maravilhosa. Ele fez comigo cursinho e ele tirou 980, que é tipo como se ele tivesse tirado na mão de um dos corretores 1000 pontos também. E aí você vai ver a mesma estrutura que eu estou sempre batendo na mesma tecla, ok? Aqui é o filho de uma amiga minha, que até teve acesso a alguns materiais meus, e ele tirou 1000 no ano de 2019, e ele também foi aprovado com uma nota bem legal em medicina, no vestibular também da FUVEST, tá? Eu estou disponibilizando só para depois vocês compararem essa questão da estrutura, essa questão da quantidade de períodos dentro de cada parágrafo e tudo mais, certo? Agora vamos para a competência 3, porque não tem como explicar a 2 sem explicar a 3, porque a 3, ela vai exigir, olha só, ela entrou aqui, ó, junto com a 2, e isso mudou no ano passado, exigindo a completude do tema, ou ele vai ficar preso na 3 e na 2 e vai acabar tirando aí até, podendo ter o texto anulado, tá bom? E você vai ver, ó, que ele vai exigindo essa completude de tema em tudo. E o projeto do texto, né? O que é o projeto do texto? O projeto do texto é a evidência que foi feito um rascunho
seguindo o modelo do Enem. Eu estou explicando assim com a palavra bem simples e até doloroso saber isso. Que tem que seguir o modelo deles. É como se ele pegasse... mas eu não aprendi dissertação na faculdade assim. Mas não é assim mesmo. É do jeito que o Enem mesmo deseja. E seguir esse projeto de texto é seguir exatamente o que o Enem quer encontrar em um texto. Aí eu peguei o texto do Gabriel Matricari e vou mostrar para vocês o projeto de texto do Gabriel Matricari e como que eu corrijo e como que eu encontro, tá bom? Então, vamos lá. Estou corrigindo o texto do menino, certo? Vou ver se tem alguma coisa importante no chat antes de eu começar. Ah, legal. A Fabiane comentou, mesmo com a cartilha fica muito subjetivo. Fica, por isso que eu pego e fico comparando detalhe por detalhe de um texto para o outro para ver as entrelinhas, que é esse subjetivo, tá? A Rosilda perguntou como é que eu percebo a diferença entre uma estrutura sintática regular e uma estrutura sintática boa. Rosilda, o que eu percebi é que a sintática regular ela vai aceitar mais de 3 desvios de concordância e regência. Então, assim, eu vou ter 5 desvios de regência. E eu tenho ali algumas partes, agora sim, eu tenho algumas partes que vão mostrar uma incoerência de organização de palavras que vai remeter uma incoerência de argumentação. Ele escreveu a frase e ficou confusa aquela frase. Então, ele não pode sair da casinha do 120. Se você tiver que ler um período do aluno e ler várias vezes aquela frase, porque a frase está tão mal organizada que você tem duplo sentido ali, é 120, tá? 160, que é a estrutura boa, eu tenho uns 3 desvios de concordância e regência, pouca coisa, porém não compromete, não tem duplo sentido, não compromete a minha correção, vai de boa. Você leu, entendeu tudinho e foram bem poucos os desvios que aconteceram, certo? Deu para ajudar? Olha só, agora vamos, que eu bato o olho assim? Agora, isso é muito pessoal, tá bom, gente? Não é que o meu jeito de corrigir tá certo, de outra pessoa tá errado, é o meu jeito só. Só isso que eu acho fácil, certo? Então, vamos lá. Como eu ensino o aluno, ensino ele que ele precisa colocar tese ou no último período aqui, ó, ou no meu último período da introdução, que aí, por isso que a competência 3, que é o projeto do texto. A tese, ou ela vem aqui, eu gosto dela aqui, tá? Ou ela vem aqui, nesse último parágrafo, ou ela vem aqui, ó. Só que eu ensino o aluno a colocar contexto, tema e tese, tá bom? Então, nessa parte aqui, eu tenho tese 1, que tá de vermelho, e tese 2, que tá de roxo. Então, a primeira coisa que eu já vou penalizar esse menino antes de eu ler o contexto, gente, isso aí é um tique meu. Eu corro no último período da introdução dele e já olho aqui. Aí eu vou ver, ó, com isso entende-se como prejudicial a centralização. Então, quando ele colocou prejudicial, ele entende o que é problematizar, que é um problema. A centralização da indústria audiovisual, pois, aí ele vai explicar. Ao contrário do visto no seriado, quando eu leio isso aqui, eu falo, mozão, você é fera, porque você está aqui retomando o seu contexto que eu nem li. Ó, ela caracteriza a vanglorização das produções internacionais em detrimento das nacionais, e olha quem que está aqui, o E, fazendo sentido de elemento de soma, e elitiza a cultura. Eu corro e marco, ele tem tese 1, tese 2, ele conseguiu aqui retomar a citação que ele fez antes, aqui. Se ele colocou seriado, eu vou ler agora e vou ver que tem um seriado aqui. Eu corro o olho aqui e vejo, tem cinema, tá? Tá tudo bonitinho. E aí, com base, eu não preciso ler muito, tá, gente? Quando eu olho isso aqui, eu já vejo uma coisa. Esse texto vai tirar mais que 800 pontos, porque ele não vai montar uma introdução tão bem feita para errar tudo. Entende? Aí eu corro o olho aqui, ó, só para eu ver a estrutura do menino. Vanglorização das produções internacionais. Eu vou ler em primeiro plano para compreender a problemática da glorificação das produções de fora. Quem que é essa glorificação das produções de fora? É exatamente essa aqui. Então, ele conseguiu marcar. Não vou ler ainda. Eu vou vir aqui, ó. Outro aspecto a ser abordado refere-se à elitização cultural. Aonde que estava isso? Aqui.
Então, bingo, esse menino não pode tirar menos do que 800 pontos, porque ele tem um projeto de texto bem marcadinho de tese. Agora eu vou ver se ele conseguiu desenvolver as ideias. Só da gente que é professor, agora é a parte da gramática. Gente, quem corrige muito texto, você corre o olho, você já corrige. Não tem nada de absurdo de erro aqui. E agora eu vou me aprofundar se ele conseguiu explorar argumento, se ele conseguiu manter tema. Porque quando ele não faz isso aqui, que eu acabei de pontuar, ele não vai conseguir explorar totalmente o tema, ele vai se perder em alguns momentos, porque ele não tem o projeto de texto bem definido ainda, certo? Então, essa técnica de sempre procurar a tese primeiro, ver se ele conseguiu desenvolver ela dentro de cada parágrafo, isso me ajuda a já começar vendo. Isso é um aluno abaixo de 800, se ele não conseguiu isso, eu paro e eu volto com bastante calma, porque, inclusive, ele não tem maturidade também de linguagem e ele vai ter mais erros ortográficos, certo? Alguém que mantém uma estrutura assim não erra tanto ortografia também. Então, é como se fosse um divisor de águas para mim como corretora. E quem corrige muito, depois coloca aí no chat se você percebe essa maturidade de quem já tem uma estrutura, não é uma estrutura pronta, mas é a estrutura que o Enem exige que tenha, certo? Então, agora, o que eu vou perceber? Ó, que ele conseguiu citar o tema, bem citadinho, cinema. E quando eu vejo cinematográfica, bingo, ele tem sinônimos, certo? Aí eu olho indústria audiovisual, de novo, mais uma forma de, como se fosse uma sinonímia para ele se referir. E aí eu vejo aqui se a citação dele está bem de acordo com o que estava dentro. Então, a citação é sobre cinema, tá dentro, conseguiu explicar, conseguiu explorar. Ele teve, olha o cuidado que esse menino teve. Quando ele citou, ele não citou uma série nacional. O tema era sobre o Brasil. E aí, o que ele faz? Entretanto, no contexto nacional, então me mostra uma pessoa que conhece explorar o tema. Conhece o que é isso? Porque ele vai explorar, não no contexto da série, mas a série dentro do contexto nacional, ele consegue trazer a citação para o problema brasileiro, certo? Aí eu corro aqui, o que eu tenho? Eu já vejo, ó, eu tenho a divisão de períodos legal, eu tenho um período aqui e eu tenho um período de conclusão. Percebe que eu tenho um período de conclusão? Por quê? Porque ele começou com contudo. Então, agora os elementos de coesão começam a nortear a minha correção também, certo? Aqui eu tenho, ele começou com a tese, fez a citação de Nelson Rodrigues. Um detalhe, ele colocou o pensador nacional e ele tirou nota máxima na competência 2 e na competência 3, porque o Enem não desconta ponto se você errar a classificação de quem é aquela frase, certo? Se era filósofo, você colocou sociólogo, o Enem não desconta ponto. Isso vem escrito lá no material do corretor, que não é para descontar, ok? Inclusive, saber disso ajudava na questão de um pânico que gerou ano passado, quando os alunos entraram em pânico por terem citado aqui na conclusão como agente, citarem um ministério envolvendo o cinema, e aí falava, agora a gente não tem mais esse ministério. E teve gente que fez terrorismo na cabeça de aluno, isso nunca descontou ponto, tá, gente? Agora vamos lá. Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat para eu passar para o próximo slide. Aí... Isso, exatamente. Esses textos no punho, eles ficam bem maiores. Aqui para vocês, como é que ele consegue fazer toda a retomada do tema em nível maior, certo? Como que ele consegue fazer a retomada? Isso aqui, essa parte aqui é estudo de microestrutura, ok? Agora eu vou passar. Aqui para vocês, até teve gente que pediu, agora vai no PowerPoint, como é que eu estudo estrutura, microestrutura, que eu explico, monta o tópico frasal, coloca só depois disso o repertório, explica esse repertório, interliga esse repertório com o tema, eu exijo isso. Eu falo para eles, eu quero uma palavra do tema dentro desse repertório, depois coloca ponto e retoma tudo dizendo que você tinha razão, porque aí eu consigo um ciclo perfeito de parágrafo de desenvolvimento, tá?
Aqui agora num texto 1000, tudo isso, tá bom? Aqui de novo num texto 1000, tudo isso. Essa questão de apresentar o assunto, apresentar tema, fazer uma citação, explicar a citação e retomar. E é esse ciclo perfeito que a gente quer encontrar, uma vez corretor também, tá bom? Aqui é o texto que eu falo assim, a partir de quando ensinar essa estrutura, esse esquema? Eu ensino ela a partir do primeiro ano do ensino médio, tá? Isso aqui é um texto de aluno do primeiro ano de ensino médio, aluno de 15 anos, que tirou 980. Então, isso prova que não tem idade para ensinar. E a gente tem alunos de 15 anos tirando até 1000 pontos. E eu deixei agora aqui para vocês um texto que a colega já começou. Isso aqui é um texto que eu corrigi. Quem começou essa correção para mim foi uma professora amiga, que ela trabalha no meu curso, corrigindo junto comigo. Então, ela já pontuou as questões de gramática aí. E eu queria mostrar para vocês só a questão da estrutura, certo? E a gente já está terminando. Então, quando eu estou lendo aqui, ó, como eu disse, dessa forma é necessária uma intervenção governamental, seja na ampliação da manutenção dos espaços esportivos ou na valorização da educação física nas escolas. Então, eu tenho aqui, você já percebeu a tese do menino? Então, quando eu coloquei assim, ó, seja na... Quando o aluno colocou, quando ele colocou isso aqui, era a tese 1. Aí, quando ele colocou a valorização da educação física, é a tese 2 dele. E era sobre a questão do ensino, do uso de educação física, dos esportes dentro da sociedade de forma geral, e eu liberei para falar dentro da escola. Tá? Era sobre a valorização dos esportes, tá bom? Para manutenção da saúde do indivíduo. Então, vamos lá. Ó. Ela começou de maneira geral, não colocou nenhuma citação aqui, certo? Isso não é obrigatório, o Enem só pede 2 repertórios. De forma obrigatória, tem que ter 2 e 2 distintos, tá? Não podem ser 2 repertórios da mesma área, tá? E aí vamos, ó. No entanto, a desvalorização e marginalização dos espaços para desenvolvimento das atividades esportivas persistem como obstáculos para cumprir tal propósito. Ela não é que ela vai perder ponto, mas ela deixou de ganhar um pouquinho mais por não colocar um repertório ali em cima. E aí eu vou ver se ela tem condição de escrever repertórios também. Ó, em primeira análise, ela começou com coesão. Evidencia-se que, em muitas casas, os espaços públicos muitos casos, destinados a práticas esportivas, não concluem seus projetos ou não recebem a devida manutenção, porque a tese dela era sobre manutenção de espaços esportivos. Então, ela está dentro da tese. Olha que bonitinho. Sendo abandonado pela falta de investimento. Então, ela tá legal dentro da tese. Ponto negativo, eu demorei a encontrar um pouco. A manutenção surgiu aqui. A letra ainda está grande, né? Sinal de que ela está começando agora. A fim de exemplificar, não é incomum. Olha aqui como que ela... Bairros, ficou estranha essa divisão. Sem locais para o desenvolvimento de esporte e os existentes em péssimas, faltou um acentinho aqui, condições. Desse modo, então, eu tenho... Você viu o que eu falei? Eu vou ter provavelmente uma aluna com problemas para repertório. Para adiantar, eu já vou lá na casinha e ela não pode sair do 120 na competência 2. Na verdade, ela poderia ficar até com 80, tá? Mas aí vai... no começo do curso, eu não dou nota, tá bom? Para não desanimar os alunos. Eu espero 3 redações para começar a dar nota. Eu peguei a redação da segunda semana de curso de uma aluna comigo. Além disso, outro fator relevante é a desvalorização da educação física no ambiente escolar. Legal. Principalmente, você viu que agora ela conseguiu colocar a tese bem no começo, que é diferente? Quando comparado aos demais componentes curriculares. Olha que legal! Como resulta, seria essa matéria, enfrenta falta de recursos e discriminação na grade escolar. Entretanto, tal disciplina tem fundamental importância na formação do indivíduo. Eu posso considerar essa citação da grade escolar, componentes curriculares, como um ponto argumentativo indireto, já que ela não
de repertório bem indireto, já que ela não citou fonte, não citou ninguém. Então, realmente, ela vai ficar, antes de ler a competência final, o que eu tenho para essa pessoinha? Eu tenho que na competência 1, ela não pode passar do 120, certo? Porque eu tive que ler algumas frases 2 vezes para entender. Na competência 2, certeza que ela vai ficar no 120. Na competência 3, ela alcançou 120, tem um bom projeto de texto. Aqui, eu aviso para ela. Eu sempre faço isso. Se você caísse na mão de um corretor mais rígido, você ia ficar com 80 pontos. Você merece 80. Então, você está entre 80 e 120 pontos. Você está numa construção. Se você não colocar nenhum repertório da próxima vez, é 80. Como a gente ainda está ensinando, né? Dá para ter essa construção de significado. Vamos falar sobre o Enem? No Enem, ela ficaria com 120, tá? Por que ela ficaria com 120 no Enem? É porque eu vou ter tanto texto pior do que o dela, tá? Tanto texto pior, que eu não vou ter por que dar 80 pontos nesse texto aí, tá? Vamos ver o que está saindo aqui, antes de chegar lá na conclusão. A tese que é referenciada específica tem mais peso do que a tese generalizada? Jean, eu acredito que sim. Quanto mais específico, mais peso, principalmente ela conseguindo desenvolver isso interligado ao tema, tá? Porque se não tiver interligado ao tema, ela corre o risco nessa muito específica ganhar um peso maior do que o tema, tá bom? Boa noite, Antônio Marcos. Marcos Bandeira. Podemos projetos e atividades. Legal nas escolas. Eu posso até ceder o link para vocês, certo? Para quem quiser coordenar, eu não preciso estar à frente, eu abro a sala e vocês coordenam. Eu torno outra pessoa a administradora. E aí ele coordena, tá? Olha só, lembra que eu falei que ela não podia sair do 120 na competência 1? Ela tem vários erros bem graves. Olha como que ela escreveu imprescindível. Ela colocou um N onde não tinha. Então, ela não pode sair de 120, não. Vamos ver a competência 5. A competência 5 eu conto com eles, né? Essa aluna, ela estava na segunda aula, ela nem tinha tido aula nem de repertório, nem de conclusão, né? Na verdade, eu tinha explicado de forma rápida só a estrutura e ela conseguiu ainda, né? Vamos lá. Portanto, verifica-se a necessidade de valorizar o esporte como um importante meio de transformação social. Legal. Que era esse o tema, tá bom? Para isso, faz-se imprescindível que o Ministério da Educação e Esporte, ela colocou junto, por intermédio de palestras, pediu por intermédio de palestras e projetos, incentive os alunos na prática de esporte no reconhecimento da importância da educação física no desenvolvimento do aluno. Não colocou como, não colocou efeito, ela só colocou quem e o que vai fazer. Então, aqui ela tem 80 pontos, certo? Ela colocou incentivo? Colocou, mas como que esse incentivo vai acontecer, ela não explicou, não. Tá? E ela detalhou um pouco da ação. Tá? Incentive os alunos na prática, tem um pouquinho de detalhamento. Então, dependendo do corretor, aqui 80 ou 120. Paralelamente, precisa-se que a população pressione o governo a ampliar e manter uma manutenção regular nos espaços esportivos. Assim, torna-se possível a valorização do esporte no Brasil. Então, pontos positivos. Ela manteve-se dentro do tema o tempo inteiro, não fugiu do tema, conseguiu encontrar uma tese específica, uma tese um pouco geral, foi bem legal. A conclusão dela, ela foi detalhista na ação, então ela ficaria com cerca de 120 pontos na competência 5 dela. 120 até 80, dependendo do corretor. A competência 4, eu geralmente dou nota nela igual os corretores do Enem. Eu conto se tem um número legal de elementos de coesivo, se não ocorreram erros graves, e eu dou a mesma nota que a competência 1, certo? Você vê muito isso no Enem, a mesma nota da competência 1 na competência 4, tá?
porque ela errou o uso de alguns elementos de coesão. Então, essa aluna ela ia ficar com 600 pontos ou 540. Ela não pode passar de 600 pontos, certo? É isso, queridos, que eu queria mostrar para vocês. E aí eu queria saber se tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta, o que vocês acharam? A gente está aqui para isso. Podem tanto usar o chat como podem falar, tá? Voltando lá, a Érica pontuou assim, ó, depois da locução adversativa, que está no segundo período, já não tem uma tese? Vou voltar lá só para ver isso, tá bom? Ela, na verdade, ela deu uma problematizada nessa parte, ela problematizou mais, mas as teses, elas estão bem evidentes ali no finalzinho mesmo, certo? E olha o cuidado que ela teve de retomar as duas teses lá na conclusão, isso é muito positivo, já mostra que ela está num caminho legal. Essa aluna hoje, né, ela está tirando, a gente teve que parar o curso, mas ela está tirando cerca de 800 pontos, ela está bem, ela está caminhando. Eu vou encerrar agora aqui a gravação. Vou dar uma. O Jean perguntou: a microestrutura do parágrafo, você trabalha por parágrafo, certo? Depois da argumentação, depois da conclusão? Exatamente, Jean. Por exemplo, na escola já estamos 3 meses e eu não cheguei na conclusão e eu não estou com pressa. Porque a conclusão, em cerca de 3 semanas, a gente consegue resolver, né? Então, se o aluno tiver estrutura bem bonitinho, introdução, que é mais complexo, essa questão de contextualização ali na introdução, e ele tiver um bom desenvolvimento de tese anunciada na introdução e seguida no desenvolvimento, a conclusão vai ser balela. Geralmente, esse aluno, ele, sem aula de conclusão, ele vai tirando 120, 160 só com o corretor na caneta reclamando dele. Aí ele vai melhorando sozinho, só na correção. Quando eu dou aula de conclusão, ele sobe aqueles 40 pontos que faltavam. Então, dá para esperar um pouquinho para a aula de conclusão. Então, e eu dou aula de competência 1 no final de tudo, tá? Porque ele já vai ter recebido tanta chamada do que é para estudar de maneira individual, que não adianta eu parar tudo para explicar a competência 1 quando ele não sabe nem estruturar parágrafo, né? Ai, Érica, a Érica perguntou uma coisa bem legal. Eu vou até voltar a parte do slide para explicar como é que eu ensino isso, Érica. Eu vou voltar a compartilhar, porque é uma coisa que eu mesma demorei a chegar um pouquinho nessa técnica. A técnica da produtividade, porque o Enem, gente, não espera. O Enem, ele não ensina isso, ele só diz assim, se for improdutivo, né, se ele for legítimo, pertinente e não tiver preso ao repertório, ao tema, né, se não tiver preso aos textos apoiadores, ele pode tirar 160. Ele só vai tirar 200 se ele for produtivo. E o Enem não explica muito bem o que seria essa produtividade. Aí eu desenvolvi uma técnica com os alunos para explicar produtividade. E aí você vai perceber. Como é que eu explico? Eu falo para ele que todo o repertório que ele escrever, tá? Todo repertório que ele escrever, eu exijo retomada do repertório. Eu percebi isso nos textos nota 1000. Quer ver? O aluno colocou aqui, ó, cabe citar, eu tô nessa linha. Cabe citar o pensador nacional Nelson Rodrigues, o qual caracteriza a sociedade brasileira como um complexo de vira-lata, uma vez que ele condena o nacional e valoriza o estrangeiro. Tá vendo? Aí ele vai... Isso aqui é dado da coletânea, tá? O Enem autoriza o uso da coletânea de dados, os dados da coletânea, se for para justificar um repertório que já está sendo explorado, tá? Ele vê como uma interpretação do dado. Além disso, também tem crescido o número de pessoas que vão ao cinema, como explicitado no portal Meio e Cultura, os quais mostram um aumento em média, aí ele copiou, 8,5 por ano desde 2014. Contudo, esse crescimento não corrobora com a democratização do cinema ao tema inteirinho,
pois esse índice retrata a realidade das metrópoles, as quais contam com uma cultura internacionalizada. O que ele está fazendo aqui? Ele está retomando, ó. Ele está retomando o de fora e ele está retomando o estrangeiro. O que é algo internacional? É algo estrangeiro, tá? Que tem bases nacionais. Onde que ele escreveu nacional aqui nesse texto? Eu falo para ele, eu quero ver as palavras sendo retomadas. Tá bem aqui. Só que no outro parágrafo dele ficou mais evidente ainda, sabe por quê? Ele faz isso melhor aqui, tá bom? Aqui ele faz bem feito, aqui é o segundo parágrafo de desenvolvimento. E o ponto máximo, já tem professor que fala que isso banalizou. Eu provo que não banalizou, porque continua vindo com vários textos mil. Olha como que ele termina a redação dele. Somente dessa forma obtém-se a democratização do acesso ao cinema e, por consequência, valoriza-se a identidade nacional criticada por Nelson Rodrigues. O que ele está fazendo? Ele veio aqui, ó. Ele está fazendo a retomada, superexploração do repertório dele. Então, está muito bem explorado, tá? Quando ele cita aqui, ó, a escola de Frankfurt, que ele fala também do modelo das indústrias de entretenimento, eu vou procurar no outro período se ele retomou alguma coisa, tá? E aí eu tenho aqui, ó, empresas de cinema retomando indústria de entretenimento. Eu exijo outra coisa, olha aqui na introdução eu já tinha mostrado. Como ele citou uma série aqui, como é que ele evidencia isso? Em outro período fazendo a retomada, ó. Então, como é que é? Eu falo, em um período você coloca o repertório, ponto. No outro período explica e retoma por meio de sinônimo uma palavra forte que constava no repertório. E aí o corretor vai perceber esse ciclo, de que o repertório não ficou abandonado, que o repertório está lá, mas ele foi retomado no período seguinte. Eu chamo assim, uma forma bem simples de explicar para eles o ciclo do parágrafo e a retomada do repertório, tá bom? Eu vou ver se tem mais alguma coisa. Pode parafrasear a coletânea com dados. A única autorização que a gente tem de parafraseamento de coletânea é a interpretação dos dados que constam na coletânea. Se não for para interpretar dados, não citar nada da coletânea. Tá bom? Tá certo, gente? O que vocês acharam? A gente pode caminhar para um final. Foi ótimo, batemos 1 hora certinho, com a sala cheia, né? Bastante gente aí. Eu quero agradecer vocês que fizeram parte, tá bom? Dizer que foi muito bom, eu espero que tenha sido produtivo. Alguém quer falar alguma coisa? Fran. Oh, isso, pode falar, Fabi. Então, eu só quero agradecer, né, pela oportunidade, dizer que realmente eu estava bem alheia, né? No início do ano eu estava bem alheia a tudo isso. Eu acredito que com a pandemia muitas coisas melhoraram. É um ponto positivo que eu vejo, porque a gente se aproximou, seja com realização de cursos, com lives, com palestras, com tudo. E essa democratização dessa cartilha da correção, né, foi perfeita, porque muitas vezes ensinávamos sem ter muita noção, muito perdidos assim. Quem geralmente é corretor é que ele tinha uma noção maior, quem fazia aquele curso é que tinha uma noção maior, né? Eu acredito que eu estava ensinando tudo errado. Não, mas esse ano eu não estou trabalhando com redação, não. Esse ano eu estou trabalhando só com ensino fundamental. Mas, assim, realmente, eu ensinava tudo errado. Eu descobri. Eu vejo algumas alunas que passaram por mim que agora eu fico tentando auxiliar, mesmo não sendo professora delas, né? Porque eu sei que o professor dela também não conhece essa estrutura, apesar de eu já ter tentado trazê-lo, né, para algumas informações,
mas assim, é muito pertinente, porque por mais que a gente leia o material, é muita coisa para quem já trabalha especificamente com redação, como você falou, eu bato o olho ali, eu já sei. Eu já sei que ele não vai sair do 120, eu já sei que ele não vai sair, né, de tal pontuação, eu já sei que ele vai ter um problema aqui de repertório, eu já sei que ele vai ter, né? Então, assim, eu quero somente agradecer, né, pela oportunidade, por tudo que você tem feito por nós no grupo, ou nos grupos, né, que eu... Vamos abrir as câmeras, colegas, vamos fazer um print Obrigada, bonito. gente. Vamos lá, vou tirar um printzinho. Aê, obrigada a todo mundo que está aparecendo. Foi ótimo, gente. Vamos ver, o professor quer marcar depois uma de literatura, né? Para conversar, deixa eu olhar aqui. Vou disponibilizar a gravação, tá, gente? Com certeza. Isso aí, Fran. Boa noite a todos. Me perdoem, eu entrei já quase que no final, mas o que eu pude perceber aí é que a Fran é muito didática, como o pessoal estava falando aí, né? Mas em torno de 20 minutos que eu consegui pegar, foi muito bom, viu? Parabéns, foi muito legal, foi ótimo. E aí, gente, propondo, literatura hoje, tá? Quem quiser, gente, eu posso abrir uma sala, o professor quer fazer discussão de literatura, coisa assim, e pode divulgar. Professor, talvez eu tive marcar outro dia, porque às vezes o colega vai ter outra coisa para fazer e a gente divulga mais no grupo de literatura também. Tem um grupo bem legal de literatura, a gente divulga lá, e aí a gente marca e o senhor vai ser o administrador, o senhor mesmo pode coordenar. Tá bom? Eu só abro a aula e você coordena. Perfeito. É isso, queridos. Então, eu posso encerrar, a gente já sai. Deixa eu ver se tem uma coisa nova. Depois a gente pode seguir conversando, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.